Por muito tempo, havia uma linha que as pessoas acreditavam que a IA não cruzaria tão cedo. Não era linguagem nem criatividade, era matemática. Bem, essa linha acabou de ser quebrada. Google, a DeepMind criou uma IA que resolveu de forma independente problemas matemáticos abertos de nível de doutorado, nos quais matemáticos humanos estavam presos há anos. Ela explora de forma independente problemas em aberto, raciocina sobre longas cadeias de ideias, abandona becos sem saída e produz resultados novos e corretos. Isso marca a chegada da AGI matemática, uma inteligência capaz de descobrir novas estruturas em um dos domínios mais difíceis já criados pelos humanos. Certo, então, o Google criou um agente de pesquisa em IA chamado Aletheia, e ele acabou de resolver de forma independente 6 problemas de pesquisa matemática de nível mundial. E esses eram problemas abertos de nível de doutorado em áreas ativas da matemática moderna, enviados como parte de algo chamado de primeiro desafio de demonstração. Pesquisadores da DeepMind consideram essa conquista mais importante que ganhar ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Isso parece dramático até você entender que tipo de problemas esses realmente eram. A Olimpíada Internacional de Matemática é sobre resolver problemas extremamente difíceis sob pressão de tempo, usando técnicas conhecidas de maneiras inteligentes. Primeiro, demonstração é diferente. Esses problemas estão na fronteira da pesquisa e, em certos casos, poucas dezenas de pessoas no mundo compreendem totalmente a questão. Não há solução conhecida, ferramenta padrão aplicável nem garantia de que exista uma solução. Neste desafio, eram 10 problemas no total. A Aletheia resolveu 6 deles completamente, corretamente, sem nenhuma intervenção humana durante o processo de resolução e dentro do prazo oficial de submissão. Só isso já seria chocante, mas as reações da comunidade matemática deixaram claro que isso era algo completamente diferente. Um dos problemas, conhecido como Problema 7, estava sem solução há anos, segundo especialistas da área. Nenhum outro sistema de IA chegou sequer perto. A Aletheia não apenas resolveu, mas apresentou uma solução tão clara que o matemático que originalmente propôs o problema confirmou pessoalmente que o raciocínio estava correto. E então Terence Tao, amplamente considerado um dos maiores matemáticos vivos, disse casualmente em uma entrevista que a IA se tornou seu coautor júnior. Essa frase deveria te fazer refletir. Então, o que exatamente a Aletheia está fazendo de diferente? Não se trata de um chatbot que por acaso sabe matemática. A Aletheia é um agente de pesquisa de longo prazo. Construído sobre o sistema DeepThink Gemini 3 da DeepMind, ele foi projetado para trabalhar em problemas que exigem raciocínio sustentado por longos períodos de tempo. Após milhares de tentativas fracassadas, a DeepMind executou 2 versões da Aletheia, com modelos subjacentes levemente diferentes, e cruzou seus resultados. Juntas, elas resolveram os problemas 2, 5, 7, 8, 9 e 10. Os 4 problemas restantes não foram resolvidos. E esse detalhe importa muito mais do que parece. A maioria dos sistemas de IA vai inventar algo que parece plausível e isso serve para uso casual. Em matemática, isso é um desastre. Uma demonstração convincente, mas incorreta, pode fazer um especialista perder meses. A DeepMind resolveu isso projetando a Aletheia com 2 papéis internos que estão em constante conflito entre si. Uma parte atua como geradora, propondo agressivamente ideias, estratégias e caminhos especulativos de solução. A outra parte atua como verificadora, cujo trabalho inteiro é atacar essas ideias, checar cada passo lógico e rejeitar qualquer coisa que não se sustente perfeitamente dentro do sistema. Esses 2 basicamente discutem o tempo todo, e aqui está o ponto-chave. Quando a Aletheia não conseguia resolver um problema, ela não blefava nos 4 problemas não resolvidos. Ela ou relatava explicitamente que não encontrou solução ou permanecia em silêncio quando o tempo limite expirava. Essa restrição não é uma limitação em pesquisas de alto nível, isso é uma característica. A DeepMind até diz isso diretamente no artigo. Estão dispostos a abrir mão de resolver certos problemas, se esse for o custo de evitar absurdos. Agora vamos focar no problema 7, porque é aqui que as coisas ficam realmente desconfortáveis. O problema 7 está na interseção entre topologia algébrica e geometria diferencial. Em termos simplificados, ele pergunta se um certo tipo de grupo discreto pode aparecer como o grupo fundamental de uma variedade compacta e sem borda.
sob condições rigorosas em seu revestimento universal. Só essa frase já afasta quase todo mundo. E ainda assim, Aletheia não só respondeu à pergunta, como também provou que a resposta é não de duas maneiras completamente diferentes. A primeira demonstração impressiona pela simplicidade. Usando a suposição de que o revestimento universal é racionalmente acíclico, Aletheia calculou um número de Lefschetz associado a um elemento do grupo de ordem 2. De um lado do argumento, esse número deve ser diferente de zero. Por outro lado, como a ação do grupo é livre e não possui pontos fixos, o número de Lefschetz deve ser zero. Você acaba com uma igualdade impossível. Zero é igual a mais ou menos 1, o que é uma contradição. O impressionante é o quão pouca estrutura essa demonstração realmente utiliza. Ela não depende fortemente da geometria específica do problema. Na verdade, ela prova algo ainda mais forte do que foi pedido. Nenhum grupo discreto contendo elementos de torção pode funcionar nesse contexto. A cadeia de raciocínio é curta, limpa e implacável. A segunda demonstração vai na direção oposta, ela se apoia totalmente na geometria. Aletheia constrói uma aplicação equivariante do revestimento universal para um espaço simétrico associado ao grupo. Em seguida, compara os números de Lefschetz em ambos os lados. No revestimento universal, a ação do grupo é livre, então o número de Lefschetz se anula no espaço simétrico. O teorema do ponto fixo de Cartan garante pontos fixos, forçando o número de Lefschetz a ser diferente de zero. Ferramentas diferentes, mesma contradição, mesma conclusão. Um especialista descreveu isso como a primeira vez que viu uma IA combinar naturalmente vários teoremas profundos de uma forma que não parecia forçada ou artificial, e não foi barato. Para resolver esse único problema, Aletheia usou 16 vezes o orçamento de raciocínio que a DeepMind usou para resolver o problema de Erdős 1051 no ano passado. Isso não foi sorte, foi exploração contínua, fracasso, retrocesso e persistência. A DeepMind mostrou o custo do raciocínio ao longo do tempo, destacando como o sistema chegava a becos sem saída, desistia de caminhos e persistia. Isso é comportamento de pesquisa. Os outros problemas que a Aletheia resolveu também eram graves. Um deles surgiu da teoria dos números e da representação, envolvendo grupos de matrizes sobre campos locais não arquimedianos. O objetivo era provar a existência de uma função universal de Whittaker que garantisse que uma certa integral nunca se anulasse em todas as representações emparelhadas. A abordagem de Aletheia foi sutil. Primeiro, ela escolheu uma função de Whittaker específica que comprimiu o domínio de integração em um conjunto compacto, eliminando todo um parâmetro complexo do problema. Isso reduziu a questão a saber se um funcional finito poderia ser nulo. Então, assumiu, para obter uma contradição, que a integral desaparecia para todas as representações. Usando análise de Fourier finita, mostrou isso. Isso forçaria a representação a ter vetores invariantes sob um subgrupo maior do que o permitido pelo seu condutor, o que contradiz a própria definição de condutor. A contradição encerra a demonstração. O ponto-chave foi a escolha inicial daquela função de Whittaker. Uma decisão simplificou o problema, removeu variáveis desnecessárias e preparou a contradição. Matemáticos humanos logo perceberam que esse tipo de movimento costuma resultar de anos de experiência. Tudo isso está registrado publicamente. A DeepMind divulgou o artigo completo sobre RCS-EV e disponibilizou todos os registros de interação no GitHub, até tentativas e caminhos errados. Não há como se esconder atrás de resultados finais polidos, e é aqui que a implicação maior começa a aparecer. Isso não é sobre a IA substituir matemáticos amanhã, é sobre o fim do que alguns pesquisadores estão chamando de era manual da pesquisa matemática. Por séculos, o progresso dependia de humanos avançando ideias manualmente, limitados pelo tempo, atenção e capacidade cognitiva. Um sistema como a Aletheia não se cansa, não se apega emocionalmente a ideias ruins. Ele simplesmente continua trabalhando até que uma prova surja ou o orçamento acabe. Agora, é aqui que as coisas se conectam de uma forma que a maioria das pessoas não está comentando. Ao mesmo tempo desse anúncio, o Google também revelou planos para um enorme novo complexo de data centers ao sul de Minneapolis. Esta instalação usará energia renovável e será sustentada pelo maior sistema de baterias do mundo, segundo o Google. Esse não é um sistema padrão de íon lítio.
O projeto combina 1,4 gigawatts de energia eólica, 200 megawatts de energia solar e um sistema de baterias de ferro-ar de 300 megawatts, capaz de fornecer energia por até 100 horas seguidas. Isso é mais de 4 dias de eletricidade contínua. A tecnologia da bateria vem da Form Energy e funciona através de um processo reversível de oxidação. Quando a bateria descarrega, o ferro reage com o oxigênio e libera energia. Quando ela carrega, o processo se inverte. Diferente das baterias de rede comuns, que armazenam de 4 a 8 horas, este sistema é feito para eventos de vários dias. O Google busca criar uma energia que funcione como uma fonte convencional, semelhante a usinas fósseis ou nucleares, porém sem emissões. O projeto Pine Island funcionará com o acelerador de energia limpa Charge de Minnesota, permitindo ao Google escolher fontes renováveis sem repassar custos aos moradores. A Form Energy deve receber cerca de US$ 1 bilhão, sendo a primeira vez que uma empresa de hiperescalabilidade investe em armazenamento de baterias de longa duração nessa escala. O CEO da Form, Mattel Jaramillo, atuou anteriormente como vice-presidente na Tesla antes de sair em 2017. Ele tem sido muito claro sobre por que isso é importante. Baterias de curta duração suavizam as flutuações diárias, já o armazenamento de longa duração muda toda a rede elétrica. O número de 100 horas não é arbitrário, ele é baseado em modelagens de eventos climáticos extremos que normalmente duram de 4 a 5 dias. Sem um armazenamento como esse, ou você superdimensiona as fontes renováveis ou depende de backup fóssil. A Form está abrindo sua primeira grande fábrica na Virgínia Ocidental este ano, com planos de aumentar para 500 megawatts de capacidade de fabricação anual até 2028. Eles já instalaram seu primeiro sistema de 100 horas em um projeto de 15 megawatts em Minnesota, com projetos adicionais planejados para Califórnia, Colorado, Geórgia, Virgínia, Nova York e Maine. Também há um lado comercial. Jaramillo disse que a empresa provavelmente abrirá capital em breve, já que a demanda, a tecnologia e a capacidade de fabricação finalmente estão se alinhando. Então por que isso é importante para a IA, já que sistemas como o Aletheia são caros de operar? Resolver apenas o problema 7 exigiu 16 vezes o orçamento de raciocínio de um resultado de destaque anterior. Com o avanço dos agentes de pesquisa em IA no raciocínio de longo prazo, a energia se torna uma restrição difícil. O Google está criando uma IA mais inteligente e a infraestrutura para mantê-la em larga escala sem usar combustíveis fósseis. Isso é tudo por agora. Comente sua opinião, inscreva-se para mais análises e até o próximo vídeo.